Olá mais uma vez, a proposta do programa de hoje é começarmos aqui e agora este debate sobre o futuro do Centro Histórico da cidade de Viseu. Temos de facto em pano de fundo o núcleo central daquilo que é a cidade velha e de facto, como dizia Joaquim Alexandre na última emissão, as cidades só se podem conhecer pelo seu centro histórico e é aí que se diferenciam. O debate que hoje vamos começar deveria envolver um conjunto de entidades que para nós são fundamentais para aprofundar e esclarecer o mais possível as futuras intervenções que se vão fazer na cidade de Viseu. Falo nomeadamente da autarquia, que é a principal interlocutora do processo, mas também um conjunto de outros atores sociais. Lembro-me, por exemplo, do Cineclube de Viseu, lembro-me também do Cabildo da Sé, da Igreja da Misericórdia e de os comerciantes, um conjunto de comerciantes que têm investido na zona histórica e que a elas estão ligados há muito tempo. Mas também um conjunto de moradores, comissões de moradores, proprietários que vivem e trabalham naquele tão importante lugar da cidade de Viseu. Todos eles deviam ser chamados a esse debate e a participarem nele de uma forma ativa e viva, porque a solução e a melhor solução passará necessariamente por eles. No seu entender, qual é a importância do Centro Histórico para a cidade de Viseu? A importância é crucial, é fundamental. O Centro Histórico de Viseu é uma área, uma zona classificada e é onde nasceu a cidade de Viseu. É onde se encontram os edifícios mais monumentais da cidade, é onde se encontram os vestígios do povoamento mais antigo, trabalhos arqueológicos e não só têm revelado precisamente esse passado milenar da cidade e, portanto, é uma zona fundamental, digamos que é o coração da cidade. Estão previstos uma série de investimentos públicos e privados para esta zona. Acha que é importante que se façam? Evidentemente que os investimentos públicos ou privados são sempre bem-vindos para este centro histórico, como para todos os centros históricos. Entre o investimento privado que tem existido e o investimento público, há diferenças significativas, porque no caso do investimento privado, ele atua ou incide sobretudo sobre as imóveis, portanto edifícios de habitação ou comércio, o pequeno comércio tradicional. No caso do investimento público, esse investimento tem incidido fundamentalmente ou sobre grandes infraestruturas de caráter cultural, como foi o Museu de Grão Vasco, que foi completamente remodelado há uns anos, ou então sobre as vias públicas e a remodelação que também tem ocorrido. Evidentemente que eu penso que esses investimentos que se virão a fazer, nomeadamente investimentos públicos, devem incidir também sobre imóveis, nomeadamente imóveis adquiridos pelo município ou por outras empresas, por empresas mesmo, e que revalorizem este espaço, que é um espaço, e foi sempre um espaço, habitacional por excelência. No último programa fizemos aqui um desafio, que é vocês, através do perspectivas232@gmail.com, apresentarem as propostas que entendam ser oportunas aqui debatermos. Nomeadamente esta questão do Centro Histórico de Viseu e do debate do Centro Histórico. Esse repto foi aceito pela Ana Maria Guedes e por um anónimo. Eu pedia-vos que, da medida do possível, se identificassem, mas a Ana Maria Guedes questiona porque é que nós apelamos tanto ao envolvimento da comunidade. E a resposta, penso que, de alguma forma, passa um pouco porque se as pessoas se envolverem neste debate, os resultados que se virão conseguir desse debate serão necessariamente resultados mais positivos. Porque está provado, e os projetos comunitários e as experiências comunitárias provam isso, que quanto mais a comunidade estiver envolvida nos projetos e na definição dos projetos, melhores resultados serão obtidos. E, portanto, esse envolvimento penso que é uma condição essencial para que o sucesso das medidas que se venham a implementar sejam também maiores. E essa é um pouco a resposta
que eu dou à Ana Maria Guedes. No seu entender, quais são os principais problemas que afetam a zona histórica? Olha, relaciona-se com a questão que eu dizia anteriormente, que é o centro histórico de Viseu, portanto, era a cidade de Viseu. Até há cerca de 40 anos atrás, a cidade de Viseu era o que é hoje designado de centro histórico. A cidade cresceu muito, sobretudo nos últimos 30 anos. A cidade desenvolveu-se, é uma cidade que teve um crescimento urbano bastante acentuado e, ao mesmo tempo, aquilo que é o centro histórico foi-se despovoando. Nos últimos anos isso é mais evidente, porque se criaram outras centralidades, nomeadamente através da construção e de novas infraestruturas comerciais, arrastando consigo a construção de bairros novos e, portanto, o centro histórico foi-se despovoando. Se não há gente a habitar no centro histórico, ele morre. Quais é que acha que poderiam ser as principais soluções para a revitalização do centro histórico? Penso que a revitalização do centro histórico passa não só pela requalificação das suas artérias, que tem ocorrido, passa pela reabilitação urbana, que tem ocorrido por via de particulares ou por intervenção da Câmara, passa também por atividades, e que não sejam só atividades noturnas. Nós sabemos que há muitos bares, mas penso que há muita gente que gostaria de vir aqui passear, visitar, e era importante as pessoas saberem o que é que vêm visitar. Há um outro mail que eu queria dar resposta, é o do João Carlos Azevedo. Ele questiona-nos diretamente sobre quais são os problemas da zona histórica. Esta questão do João Carlos é de facto pertinente. Porquê? Porque nos leva ao segundo conjunto de programas que vamos necessariamente ter aqui neste espaço, que é à volta daquilo que é quais são os problemas, o diagnóstico de problemas da zona histórica da cidade. E de facto, fazendo um pouco a passagem para as emissões que virão a seguir e desafiando-vos um pouco a mandarem contributos nesse sentido, há um conjunto de problemas que já são visíveis na zona histórica da cidade. Nomeadamente as questões ligadas à deterioração de um conjunto de edifícios, que de facto se têm vindo a agravar, mas também ao abandono por parte dos habitantes desta zona da cidade. Outro problema significativo é o relativo ao comércio. Nesse sentido, estas são algumas deixas que eu deixo aqui ficar, para que enviem os mails para perspectivas232@gmail.com e nos façam chegar mais contributos para os trazermos aqui na próxima emissão.